Olá, gente, tudo bem com vocês? Os comentários de hoje é sobre a videoaula da Revolução da Linguagem de Cidadão Kane e como esse filme mudou tudo o que a gente conhece sobre o cinema hoje em dia. Se você já tentou assistir a esse filme, né, ou ouviu falar dele na faculdade, na escola, ou em algum vídeo específico, provavelmente disseram que ele é o maior filme de todos os tempos, mas quase ninguém explica por que ele ganhou esse título. Parece que a gente é obrigado a engolir. É um filme bom, né? Só porque ele é antigo, mas a verdade é que o diretor dele, né? O diretor desse filme, o Orson Welles, fez uma parada bizarra nessa obra. E ele era jovem, que nunca tinha feito cinema antes, recebeu a chave de um grande estúdio de Hollywood e decidiu que não ia seguir nenhuma regra que existia na época. Imagina que até 1941 os filmes eram gravados quase como se fossem peças de teatro filmadas. A câmera ficava parada, as pessoas entravam, falavam e saíam. E o Orson Welles olhou, né, para aquilo e pensou, dá pra fazer muito melhor, né? E hoje eu vou te contar de um jeito bem simples, tá? Quais foram as sacadas visuais e de uma história que esse cara teve e que até hoje os filmes da Marvel, da Netflix e os diretores do Oscar usa todo santo dia. Vamos começar pelo que as pessoas chamam no cinema de foco profundo, mas que a gente pode chamar aqui de foco total. Pensa comigo, quando você vai tirar uma foto no seu celular hoje em dia, no modo retrato, o que acontece? O seu rosto fica bem nítido e o fundo fica todo embaçado, certo? No cinema, naquela época, era sempre assim. Se os dois personagens estavam conversando na frente, o fundo ficava borrado para você não se distrair. O Orson Welles já achava isso sem graça. Junto com o cara que cuidava das câmeras dele, ele pensou, e se a gente mostrasse tudo nítido ao mesmo tempo? Eles mudaram as lentes, colocaram muita luz no cenário e conseguiram um efeito em que você consegue enxergar perfeitamente o que está acontecendo ao palmo da câmera e o que está acontecendo lá no fundo da sala, na janela, a metros de distância. E por que isso é genial? Porque ele começou a contar duas histórias ao mesmo tempo na mesma tela. Tem uma cena clássica que mostra bem isso, tá? Tem um garotinho brincando na neve, feliz da vida, e você vê ele nitidamente através de uma janela. Só que, dentro da casa, bem na frente da câmera, estão os pais dele assinando um documento para entregar o menino para um tutor, porque eles não têm dinheiro. Olha que pancada, na mesma imagem, sem nenhum corte, você vê a inocência da criança lá no fundo e a tragédia da vida dela acontecendo na frente. Isso economiza tempo e deixa quem está assistindo muito mais envolvido. Você não precisa de duas cenas para entender o que tá rolando ali, tá tudo ali na sua cara. E outra coisa que parece boba até hoje, né, mas que foi uma revolução absurda, que são os ângulos da câmera. Naquela época, as câmeras de Hollywood eram gigantescas e pesadas. Elas ficavam sempre na altura dos olhos dos atores. E além disso, né, os cenários de filme não tinha teto. Sabe por quê? Porque os estúdios precisavam pendurar aquelas luzes enormes e microfones por cima das paredes. Se você olhasse para cima, né, no filme antigo, veria um teto do estúdio cheio de fios. O Orson Welles falou, não quero saber, meus cenários vão ter teto de pano. E para isso conseguir filmar, né, de baixo para cima, ele chegou a quebrar o chão de madeira do estúdio, né, cavou um buraco e colocou a câmera lá dentro, no nível do chão, apontando para cima. Por que ele deu todo esse trabalho de pedreiro, né, podemos dizer assim, no estúdio? Por causa da psicologia. Quando você filma uma pessoa de baixo para cima, ela parece gigante, poderosa, intimidadora. O personagem principal do filme vai se tornando um homem muito rico e ganancioso, e o diretor queria que a gente sentisse medo e respeito por ele. Conforme ele vai ficando mais poderoso e mais isolado, a câmera vai descendo mais e o teto vai aparecendo, dando uma sensação de que ele é enorme, mas, ao mesmo tempo, está preso dentro daquela riqueza toda e o cenário ajudando a contar como o personagem se sente. Agora vamos sair um pouco da câmera e falar como a história é contada. Se você assistir a quase qualquer filme antigo, a história é uma linha reta, tá? Linha reta. O personagem nasce, cresce, passa por um problema, resolve o problema e o filme acaba. Começo, meio e fim. Tudo certo na ordem do relógio. Em Cidadão Kane, o Orson Welles jogou o relógio no lixo. O filme começa pelo final. O personagem principal morre na primeiríssima cena do filme, sozinho, no seu castelo enorme,
e disse uma última palavra misteriosa. Aí, a partir daí, o filme vira uma investigação. O jornalista tenta descobrir o que aquela última palavra significava. E para isso, ele vai conversando com várias pessoas que conheceram o falecido. Então a gente conhece a vida desse homem através das memórias dos outros. O amigo conta uma parte, a ex-esposa conta outra, o gerente do banco conta outra. E o mais legal é que essas memórias mudam de tom. O amigo lembra dele de um jeito mais heróico, a ex-esposa lembra dele como um monstro egoísta. Isso é muito parecido com a vida real, né? Porque a gente não é uma coisa só, a gente depende de quem está olhando pra gente. O diretor montou o filme como se fosse um quebra-cabeça. Ele vai juntando as peças até o final. Hoje em dia, né, séries como Lost, filmes de suspense ou qualquer outra história que usa flashback, né, o tempo todo. E já que a gente tá falando de tempo, tem uma cena que eu preciso comentar com vocês, porque ela é uma aula de como resumir anos de vida em poucos minutos de tela, sem precisar colocar aquela legenda brega escrito 10 anos depois. É a famosa cena da mesa do café da manhã. O personagem principal se casa com a primeira esposa. Na primeira manhã deles, né, juntos, eles parecem sentados bem pertinho do outro, numa mesa pequena, conversando, super apaixonados, com roupas leves, trocando elogios. A câmera dá um corte rápido e eles parecem na mesma mesa, só que as roupas mudaram. Eles já estão um pouco mais sérios. O outro corte é a distância entre as cadeiras, parece maior. As falas começam a virar alfinetadas. No último corte da cena, a mesa parece gigante. Eles estão sentados a quilômetros de distância um do outro, ninguém fala nada. O clima é gelado e a esposa está lendo um jornal do concorrente dele. Em pouco mais de 2 minutos, sem que ninguém precisava dizer "o nosso casamento faliu", o Orson Welles mostrou a decadência de um relacionamento de anos. É o poder do corte e do cenário conversando com a gente. Isso é puro cinema. E para fechar nossa lista de revoluções, vamos falar do som. Antes de fazer esse filme, o Orson Welles trabalhava no rádio. Ele ficou super famoso no rádio, fazendo brincadeiras sonoras que assustavam as pessoas. Quando ele foi pro cinema, ele trouxe essa bagagem. Nos anos 30 e 40, os diálogos de filmes eram super limpos. O personagem falava, terminava a frase, e só então o outro começava a falar. Parecia uma conversa de robôs educados. O Orson Welles achava isso muito falso. No filme dele, as pessoas gritam, interrompem as outras, falam por cima, dão risada enquanto o outro está falando, exatamente como uma família barulhenta faz no almoço de domingo. Ele também usou o som para fazer transições. Por exemplo, o personagem começa a dar um discurso no palanque quando é jovem, e a frase que ele começou a falar no palanque é terminada por ele mesmo, muitos anos depois, numa sala de reuniões com a voz mais cansada e idosa. O som emenda 2 épocas diferentes num piscar de olhos. Então, gente, juntando tudo isso, o foco que mostra a frente e o fundo ao mesmo tempo, a câmera no chão mostrando o teto, a história toda bagunçada, contada por flashbacks, as transições de tempo inteligente, o som realista, dá pra entender por que a videoaula sobre esse filme é tão importante. O Orson Welles basicamente pegou o cinema, que era uma criança aprendendo a andar, e ele fez correr. Ele provou que a câmera e o som não servem só para registrar os atores falando "é isso aí". Ele serve para fazer a gente sentir a história na pele. Se você for assistir a qualquer filme hoje à noite, né, tentar reparar se a câmera está muito baixa, se tem algo importante acontecendo no fundo da cena, ou se a história vai e volta no tempo. Se tiver, você já sabe quem inventou tudo isso, tá bom? Que é o Orson Welles. Bom, gente, esse foi o vídeo hoje, né, o vídeo de aula hoje. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado demais. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Show de bola? Então é isso, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo e tchau!